Olá, seja bem-vindo ao canal do Energy Future. Eu sou Apolo Lira e trago para você mais um episódio da nossa série sobre hidrogênio. Dessa vez vamos falar sobre os desafios tecnológicos que temos pela frente para a produção e utilização dessa nova energia, que, ao que tudo indica, veio para ficar. E contamos com Guilherme Cardim, que é diretor do IAT, para abordar esses assuntos e levar informações de qualidade aos nossos espectadores. Guilherme, sabemos que a tecnologia é peça-chave para que a gente consiga, de fato, produzir e utilizar o hidrogênio verde em larga escala. Para que isso se torne, de fato, uma realidade aqui no Brasil, falando em termos de inovação e já te agradecendo aqui, agradecendo a sua participação, como são esses desafios? De fato, a tecnologia é uma peça-chave nesse processo. E quando você pergunta se falta muito ainda em termos de inovação tecnológica para que isso vire realidade, nos traz reflexões, por exemplo, que a eletrólise como invenção, ela já data desde o século XIX, né? E eletrolisadores comerciais já são utilizados em indústrias químicas, por exemplo, há décadas, né? Então, o próprio uso de hidrogênio em certas indústrias é algo que remonta a décadas também e já movimenta bilhões de dólares anuais, né? Então, o que é que aconteceu de novo para que a gente esteja nesse momento falando tanto nesse hidrogênio verde, né? Eu acredito que temos dois fatores principais. O primeiro deles é que esse desenvolvimento tecnológico tem levado a uma redução contínua dos preços, dos custos das gerações, né, da geração de energia renovável, e isso faz, obviamente, que é o principal insumo, né, da geração desse hidrogênio verde, e isso faz com que esse custo esteja próximo de atingir aquele break-even point, né, que seria o custo de viabilidade financeira disso. Então, certamente, esse é um dos fatores que tem nos feito falar mais do H2 verde, e também a necessidade imperiosa de descarbonização do planeta, né? Os compromissos dos países, né, que foram assumidos perante essa questão das mudanças climáticas, e temos indústrias, a área do transporte e de geração de energia que representam quase 80% dessas emissões mundiais, né? Então, acredito que esses são os dois principais fatores que têm nos levado a falar tanto do hidrogênio verde nesse momento. E se você me permitir ainda citar alguns dos principais desafios, sem dúvida, o principal deles é a redução dos custos, né? Continuar reduzindo os custos dessa geração de hidrogênio verde. Se a gente for ver o hidrogênio gerado a partir da reforma do metano, situa-se em torno de 1 a 2 dólares por quilo, e o hidrogênio verde, dependendo da fonte de energia, situa-se ainda em torno de 4 a 7 dólares o quilo. Então, a redução de custos é algo fundamental para que isso seja viabilizado e usado em larga escala, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Então, eu acredito que para esse momento inicial do hidrogênio verde, o ideal é que a gente acelere essa introdução dele, substituindo justamente o consumo do hidrogênio cinza atualmente, que a gente sabe que é demandado em larga escala. Então, acho que isso geraria já essa demanda inicial muito forte, o que permitiria investimentos no mercado, aumento de oferta, criação de uma infraestrutura, e aí sim você começa a utilizar esse hidrogênio em outros segmentos, como transporte pesado, aviação, transporte marítimo, né, que também é um vilão aí das emissões, entre outros, como a mobilidade elétrica, por exemplo. Então, se você aumenta a demanda por esse hidrogênio verde, sem antes aumentar essa oferta, você pode acabar até aumentando as emissões, né? Porque você vai aumentar o consumo de hidrogênio e muitas vezes, dependendo de países que não têm uma regulação tão forte, uma fiscalização tão presente, pode ter até hidrogênio cinza disfarçado de hidrogênio verde, né? Então, lá no final dessa ponta, a gente vai ter um número de emissões muito maior, né? E só para não deixar de citar a questão específica da mobilidade, é óbvio, muitas montadoras já estão se direcionando e decidindo pela rota
do motor elétrico e das baterias de lítio, né? A gente pode dizer que o hidrogênio verde ele é fácil de armazenar, ele é uma tecnologia, ou a gente vai ter que criar algo novo? Como é que você enxerga isso? Olha, Paulo, eu entendo que o armazenamento de energia ainda traz seus desafios, né? Seus grandes desafios. Seja armazenamento em baterias de lítio, fluxo de vanádio, ultracapacitores também, ou o próprio armazenamento de hidrogênio, né? Como uma bateria de energia. Eu diria que o desafio não é necessariamente a funcionalidade dessas tecnologias que já estão bem provadas cientificamente e em campo, né? Elas existem e funcionam bem, mas há principalmente ainda desafios de redução de custos dessas tecnologias, né? Se a gente for falar, por exemplo, do uso do hidrogênio com essa finalidade, a gente pode parar para pensar e ver, poxa, a gente tem um processo a seguir. Você gera energia renovável, essa energia renovável você usa para gerar o hidrogênio verde. Esse hidrogênio verde deve precisar ser, talvez, comprimido para ser armazenado e depois convertido novamente em energia elétrica através de células a combustível. Então, a opção do hidrogênio como armazenamento, ela é interessante, existe tecnologia para isso, mas ainda há desafios de eficientização e redução de perdas em todo esse processo, né? Perfil do consumidor, novas tecnologias e o papel das distribuidoras. Se a gente for pensar agora no perfil do consumidor, o adulto jovem de hoje, ou seja, aquele que está ali enquadrado como aquela geração millennials, né? Qual é o perfil desse consumidor, né? É uma geração que preza por flexibilidade, poder de escolha, né? Praticidade, agilidade e tecnologia. Tudo que um adulto jovem hoje não consiga resolver pelo celular, ele já acha complicado, ele já avalia negativamente, né? Então, e se a gente parar para pensar, esse adulto jovem hoje, daqui a 10, a 15 anos, é ele que vai fazer parte da maior parte da força produtiva, intelectual e decisória também nas empresas e nos governos do nosso país, né? Em um curto espaço de tempo. Então, como é que as distribuidoras vão atender a esse tipo de público, a esse tipo de perfil, né? Vai ser conectando ali o cabo da rede no medidor da casa dele e enviando uma fatura mensal por e-mail? É certo que não, e isso já vem mudando ao longo dos últimos anos, né? Então, no momento que esse consumidor tem uma geração solar no teto da sua casa, tem uma bateria acumulando energia dentro de casa, para ser usada num horário de energia mais cara, por exemplo, né? Tem um carro elétrico na garagem, plugado lá na rede, que tanto consome quanto pode exportar a energia dessa bateria do carro para a rede. Então, vejam as possibilidades e os cenários como mudam e como é que a distribuidora pode tirar vantagem disso também, né? Como é que ela pode usar, por exemplo, essa energia que está na bateria do carro, está na bateria dentro de casa desse consumidor, para abastecer o sistema e o grid em momentos críticos, né? E se a gente falar, por exemplo, nas micro-redes, então, aí o cenário muda ainda mais, né? Já pensou uma micro-rede isolada, onde você tem uma geração solar, até uma eólica, uma microturbina, e aí essa micro-rede poder ser isolada dentro de um ambiente urbano, ou mesmo ela se conectar em determinadas horas do dia ao grid, então, consumindo ou fornecendo energia, né? Quer dizer, é uma verdadeira transformação no negócio das distribuidoras, eu acho que a palavra é essa mesmo, e novos modelos de negócio já estão sendo pensados, desenvolvidos, alguns já até implementados, para se adaptar a essa realidade que bateu na porta das distribuidoras, né? Então, eu diria que muito mais do que comercializadoras, Apolo, eu acho que elas vão ser, na verdade, grandes gestoras de energia e do grid, e aí é que a gente começa a falar daquele conceito do Energy as a Service, né? Ou seja, a distribuidora realmente vai mudar totalmente o seu posicionamento e vai ser uma gestora dessa rede. E aí, só para finalizar, a questão da legislação e regulação do setor também vão precisar acompanhar essas mudanças, né? Do contrário, elas vão restringir
a ação das distribuidoras em satisfazer os clientes, e essas mudanças não vão acontecer na velocidade que elas precisam que aconteçam. Você inventor, você inventora, né, que tem uma ideia inovadora sobre hidrogênio verde, anote meu telefone, meu e-mail, entre em contato conosco aqui no IAT para a gente discutir essa sua ideia. Brincadeiras à parte, de fato, Apolo, aqui no IAT temos um laboratório bem estruturado de hidrogênio verde, já temos alguns projetos de hidrogênio verde em andamento, algumas tecnologias já desenvolvidas, certificadas e acreditadas para esse uso. Acredito, inclusive, que acabamos de começar o primeiro projeto de maior porte de implantação em campo de hidrogênio verde do programa de P&D ANEEL aqui no Brasil, né? Então, temos, de fato, aí essa estrutura e esse know-how que nos permite, enfim, dar alguns conselhos e alguns direcionamentos para esses inventores, né? Eu diria que a recomendação, em primeiro lugar, para quem está querendo inovar na área, é aquilo, que a eficientização e a viabilidade do hidrogênio verde depende da eficientização de toda uma cadeia. Não adianta a gente olhar só o eletrolisador, só o armazenamento, só o transporte, o uso final ou a geração de energia renovável, né? Eu acho que é o conjunto de todo esse processo que vai viabilizar ou não o uso de hidrogênio verde lá na ponta. Portanto, há diversas oportunidades para eficientização na produção, eficientização no uso final, novos materiais e soluções para armazenamento, para eventualmente dispensar alguns processos que consomem energia e custo, como a compressão, por exemplo, né? E soluções para transporte limpo desse hidrogênio verde, porque não adianta você gerar o hidrogênio verde e transportá-lo emitindo gases de efeito estufa, né? Então, assim, e qualquer que seja o nicho dessa cadeia que você inventou for focar, o importante é ter uma visão de negócio desde o primeiro momento dessa pesquisa, né? Não adianta a gente pesquisar, por exemplo, novos materiais para revestir um gasoduto, para evitar perdas, por exemplo, no transporte do H2 verde, sem perspectiva de viabilidade econômica desses materiais, né? Frente ao benefício que isso pode trazer para o segmento. Então, tem que ser mais barato, tem que ser mais eficiente do que a gente tem hoje, e há muita oportunidade ainda para isso em toda essa cadeia.